Eu quero o direito que você tem de ter uma posse de uma arma de fogo em casa. Ou seja, o policial hoje, na verdade, ele tem muito mais medo do capa preta, de um julgamento, do que do bandido com a ponto .50 em cima do morro. Um pai não quer chegar em casa e encontrar o filho de 6 anos brincando de boneca por influência da escola. Ponto final. Você quer ser liberal com o chinês, com o norte-coreano ou com o cubano, você vai entrar pelo cano. Voto comprado não é democracia. Olha só meu convidado hoje, Jair Messias Bolsonaro. Vou levar muita pancada, hein? Não, eu jamais vou brigar com a mulher. Não, você não vai brigar comigo. Mas muita gente aí do lado de lá da câmera vai brigar comigo. Mas eu estou muito feliz dele ter vindo, porque eu acho que eu aprendi na faculdade, logo no primeiro dia de aula, que tem que ouvir todos os lados. E eu apanhei muito quando Zezé de Camargo disse que não teve ditadura no Brasil. Eu apanhei muito quando trouxe o João Willis aqui. Eu apanhei porque entrevistei o João Willis. E eu estou entrevistando o João Willis também desde que ele era Big Brother. Nunca tinha apanhado antes, mas agora apanhei. Então eu já sei que eu vou apanhar mesmo. Vamos lá. Vamos. Não é só pelo fato de você nos dar a liberdade de conversarmos. Eu estou ouvindo outra parte, lógico, concordando não tem nada a ver. Quem tem que concordar não é quem está do outro lado da dúvida. Somos nós dois aqui. Nós estamos para levar as informações para lá. Pode ter certeza que será uma excelente entrevista. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Com certeza. Diferente. Diferente. Vamos aí. Você nem está de terno. Gostei disso. Você é uma pessoa bem-humorada? Porque me pareceu isso. Assim, não, sempre fui bem-humorado. O meio militar te dá esse bom humor, até apesar da dificuldade da carreira. Eu achava que eram tão rígidos. Não, muita brincadeira, o intervalo, você acaba essa educação física, que às vezes é uma pelada de futebol, de salão, né? E intervalo, você no banheiro, tomando banho, tomando uma Coca-Cola. E você é o momento de você relaxar, extravasar. Então é o que você leva da vida, é isso daí. É mesmo. E você entra para a política como vereador? Eu entrei em 88. Tive alguns problemas disciplinares no Exército Brasileiro, né? Fui punido a primeira vez com 15 dias de detenção. Eu dei uma entrevista na revista Veja na seção Ponto de Vista. O salário está baixo. É de setembro de 86. A situação salarial nossa sempre foi complicada. E eu resolvi na revista Veja defendendo os cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, porque naquele momento o Jornal do Brasil dizia que 150 e poucos cadetes haviam sido desligados na academia por consumo de drogas e pederastia, o que não era verdade. É porque a garotada chegou lá e viu que o futuro não era aquilo que eles esperavam e resolveram pedir demissão. Então o Jornal do Brasil fez exatamente uma coisa inversa. E daí aproveitei esse gancho, dei uma entrevista e eu sabia que o militar da ativa não podia dar entrevista sem autorização superior e acabei sendo punido 15 dias de detenção. E isso foi em 1986. E você ficou mesmo detido? No caso nosso, com a minha transgressão disciplinar não foi nada grave, eu fiquei dentro do quartel. A maioria das prisões disciplinares, não só para oficiais como praça, a maioria, né, é dentro do quartel, não é na cela. Especificamente. Sim, ficou lá guardado. Sim, fiquei 15 dias guardado lá, de molho. Depois que acabou? Bem, um ano depois eu cursei a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, né? Teve alguns problemas lá dentro também, porque eu era uma pessoa conhecida. Eu acabei respondendo um conselho de justificação e o Superior Tribunal Militar arquivou aquelas acusações que eu vinha sofrendo. Então, no mesmo ano, em 88, me candidatei a vereador pelo Partido Democrata Cristão, fui o mais votado, né? E em 89, no Rio de Janeiro, em 89 vim ser vereador no Rio de Janeiro. Mas você é de Campinas? Eu sou nascido em Glicério, que eu não conheço a minha cidade, sou registrado em Campinas. Naquele tempo, Leda, era do povo, da cultura. Você tinha que ser nascida numa cidade grande para você ter um bom futuro. Se você fosse lá de onde eu era, né? Onde eu morei depois, Xiririca, ninguém ia conhecer você. Então eu fui registrado em Campinas e criado na região do Vado Ribeira, especificamente Eldorado Paulista. Eu li umas matérias a respeito. Aí você veio para o Rio, aí você já tinha curso de Educação Física? Não, olha só, eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, em artilharia, vim para o Rio, depois fui para a fronteira, Mato Grosso do Sul, e depois vim cursar a Escola de Educação Física do Exército, 45 tenentes e capitães do Exército, fui em primeiro lugar do curso e fui servir então na Brigada Paraquedista. Bom, já que você falou em artilharia, vou começar pelas armas. Você é a favor da liberação das armas? Sim.
O que acontece? Você não tem medo que vire uma... Porque já é uma guerra civil, né? O Brasil, não, hoje em dia... Rio, especialmente. Hoje em dia, bandido tem arma. Eu estou vendo aqui, não precisa dizer se é a tua casa ou não, mas se for a tua casa, vamos supor que você mora sozinho aqui. Eu acho que você estaria protegido com uma arma, uma gaveta. Tá? Eu quero o direito que você tem de ter uma posse de uma arma de fogo em casa. E olha só, pelo que eu vi, suponha que eu fosse uma pessoa de má índole. Eu poderia, não eu, porque eu já sou conhecido, mas uma outra pessoa qualquer, aproveitar uma oportunidade e entrar na tua casa e furtar ou roubar uma coisa de menos de você. Então, é que a pessoa tenha o direito de defesa, sim, a arma seja um instrumento de defesa. Você sabe que no Brasil há uma dificuldade muito grande de se cumprir leis, de seguir, sim, as normas. Até no trânsito, né? A pessoa tem 62 pontos na carteira e dirige. 62 pontos, ela deveria ter sido caçada 3 vezes já, né? Tá. E ela dirige normal, quer dizer, não há muita fiscalização. Você não acha muito perigoso? Olha só. Que vão dar arma para todo mundo, vai ser uma coisa assim meio maluca? Você, lógico, ao te dar o direito da posse de arma de fogo, também não é você vai ter deveres também. É. Ok? O uso inapropriado de arma de fogo, nós vamos botar na legislação uma punição grave para quem faz uso inadequado. Agora, ninguém quer comprar uma arma que tenha lá um número que vai estar associado à sua carteira de identidade para fazer besteira. É. Tá? Porque não vai ser raspado o número como é dos bandidos. Não vai. Então, hoje em dia, você pode ver, a bandidagem, por que está cada vez mais à vontade? Porque sabe que não vai encontrar resistência. Não é nem punição, você tem razão, a legislação é fraca também, mas não vai encontrar resistência. Nos Estados Unidos mesmo, né, tem aquelas áreas conhecidas como livre de arma de fogo. É onde geralmente o terrorista vai fazer atuação, porque sabe que não tem reação. Tem universidades americanas que já adotaram, né, deram direito ao professor a dar aula armado. Isso aí, logicamente, o cara que quer fazer uma besteira, ele não vai nessa área. Reparou que ele não invade um quartel dos Marines para fazer uma besteira. Ele vai numa igreja, ele vai num evento, onde sabe que lá está proibido a arma de fogo. Então eles não são malucos, sabem o que estão fazendo. Agora, em sabendo que pode haver uma reação, isso diminui. Falam tanto no período militar, né, de 64 a 85. Naquele período, né, Leda, você que é mais ou menos a minha idade, você podia ir na mesbla, comprar uma arma de fogo e dar de presente para o teu pai. E não tinha essa violência toda que está aí. Ok? É verdade? É verdade, sim. Eu tenho anúncio, você roda no WhatsApp, a gente vai rodar um anúncio da própria mesma, né? Desde presente de Natal para o seu pai, um lindo revólver. Nossa, alguns falam, né? Vai haver crime passional. O crime passional, o crime passional geralmente é planejado. Ele não quer deixar vestígio, ele não usa arma de fogo. E você sabe que hoje em dia, um projetil disparado tem lá impressão digital no exame de balística. Então a arma de fogo, além de dar uma segurança para o cidadão, evita que um presidente de plantão se torne um ditador, como Chávez e Maduro se tornaram lá na Venezuela. Como é que você vai resolver, se você for eleito presidente da República, a questão da segurança no Brasil? Porque aqui no Rio a gente está passando um perrengue, são mais de 600, quase 650 tiroteios e tal num primeiro mês. A gente está gravando essa entrevista dia 1º de fevereiro. No mês de janeiro foram mais quase 650 tiroteios e eventos de violência. Quer dizer, o Rio é campeão, né, nessa questão. Eu sei que você não vai poder priorizar o Rio, mas essa questão está no Brasil inteiro. O Ceará está uma loucura lá. As outras prisões todas, essas... Não foi Maceió, Natal, que os policiais ficaram em greve, também teve uma matança absurda? O que eu tenho conversado com os policiais aqui do Rio de Janeiro, e quando saio também os estados, eu sou contra, e a massa dos policiais são contra greve, chega lá o que for, são contra isso daí. Uma minoria faz, às vezes até movido por um sentimento de sobrevivência, como o Rio Grande do Norte, dá sem salário, então o cara não vai trabalhar. Tá? Aqui no Espírito Santo foi a mesma coisa. Então, olha só, se você chegar com um policial, ele não vai mostrar a cara dele, porque por questões óbvias. Perguntar, o que te aflige na tua profissão? Ele fala, falta de uma retaguarda jurídica. Ou seja, o policial hoje, na verdade, ele tem muito mais medo do capa preta, de um julgamento, do que do bandido com a ponto .50 em cima do morro. Você tem que fazer... Eu vi até agora há pouco, na madrugada, o Trump fazendo um balanço do primeiro ano de governo dele. Isso é muito importante que eu vou te falar, primeiro governo. Dado momento ele se dirige a um policial. Tá? Policial tal. O cara lá fica todo feliz, já sabia que ia ser citado, né? E o pessoal aplaude. Eu estive na fronteira e perguntei-lhe, né? Como na fronteira vocês conseguiram ganhar guerra no tocante ao tráfico e aos ilícitos?
E ele me respondeu: nós somos mais fortes que o traficante. E o pessoal bateu palma, levantou. Agora, como o policial civil e militar pode ser mais forte do que o marginal aqui? Não é apenas um material, arma, um colete. É uma lei que dê para ele realmente, tá, a defesa quando ele entrar em confronto. Hoje em dia o policial pega um marginal qualquer, leva para, no dia seguinte vai para a audiência de custódia, que foi uma invenção do Conselho Nacional de Justiça, não é lei. Eu prego a desobediência, né? Lógico que eu não posso explicitar muito isso aí, mas prego uma desobediência dentro da Câmara, que nós temos que revogar isso aí, nós temos que cumprir lei. Não é o que o CNJ decidiu, o CNJ não pode legislar nada. Então leva o marginal para a audiência de custódia, em 90% dos casos é posto em liberdade o marginal. E em 20% dos casos o policial sai com processo no lombo respondendo por tortura psicológica, que a palavra do marginal vale mais que a palavra do policial. Você começa a resolver a questão da violência por aí. Primeiro, a defesa do cidadão dentro de casa, a posse de arma de fogo. E também flexibilizaria muito o porte de arma de fogo. E outra é fazer com que um policial seja efetivamente autoridade e faça com que o Estado reconheça a sua autoridade, assim como o Trump reconhece a autoridade dos policiais dos Estados Unidos. Lá só não tem fuzil quem não quer. E lá é 8 vezes menos violento do que no Brasil. Mas essa semana a gente viu o governador do estado do Rio de Janeiro dizer que se mata policial como se mata galinha. E é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Ele não pode apenas falar. Os policiais brasileiros, cariocas do estado do Rio estão sendo mortos, assim, todo dia as televisões dão enterro de policial aqui. Eu não vejo uma pessoa protestar. Não, o governador não pode apenas falar. Ele teve a oportunidade já, questão quando a violência recrudesce aqui, reunião de governadores, ninguém propõe nada nesse sentido. Fala apenas em inteligência e traz a Força Nacional de Segurança, ou usa o Exército... Temporariamente, a Força Nacional de Segurança. GLO. Inclusive a GLO, perguntaram para mim, se eu for presidente, você usaria o Exército em GLO? Eu falei, usaria numa situação. Retaguarda jurídica para o nosso militar das Forças Armadas, que seria estendido para os policiais estaduais também. Olha só, muita gente sabe o que é um soldado engajado. É aquele que prestou o serviço militar obrigatório e o ano seguinte, caso havendo vaga, ele incorporou. Vai ficar mais um ano. Esse soldado vai então numa missão GLO. É um garoto de 20 anos de idade, que torce para o time dele, Vasco, Flamengo, Botafogo, que tem sua namorada, que quer ir na praia fim de semana. É um garoto que está vivendo. Lembra do nosso tempo de 20 anos, que maravilha? De repente esse moleque está 2 da manhã na rua, esse garoto recebe tiro, ele reage, mata alguém na frente. Você bota esse moleque no tribunal de júri para botar de 12 a 30 anos de cadeia atrás das grades? Isso é uma irresponsabilidade do presidente da República, e quando você traz para o Estado, no tocante dos policiais, do governador do respectivo Estado também. Bota o elemento em combate, bota na antessala do inferno e ele que se vire. Logicamente, a bandidagem cresce, porque, como eu disse, você perguntar para um policial qualquer, o que você mais teme aqui? Ele fala, é o julgamento. É eu em operação responder porque dei mais de 2 tiros no vagabundo. Porque mais 2 tiros, né, no Código Penal, ele responde por excesso. Essa é a nossa legislação. Na nossa legislação também... Então a solução seria mudar a legislação. Sim, o policial responde por tortura psicológica. Ele chega lá, Excelência, o sargento me prendeu aí e ele falou que o bicho-papão ia puxar minha perna de noite, eu estou apavorado. Ele responde por tortura psicológica. Se você quer um policial que não... o Poder Judiciário é conivente com... Olha, muitos deles fazem um julgamento romântico, uma interpretação romântica da lei. Tá? Já é formado numas universidades, a gente sabe o que impera nessas universidades, né? São ideologias, drogas, o vale tudo, e se forma com aquele pensamento. E depois, quando assume uma função dessa, né? Ele age benevolente com que um marginal, né, com tudo marginal. Você acha que você faria um Ministério da Segurança, como algumas pessoas anunciam? Eu vi o Alckmin falando isso aí, vou criar um Ministério da Segurança. Quando você não quer resolver uma coisa na Câmara dos Deputados, que eu estou lá, você cria uma comissão. Tá? Quando você não quer resolver alguma coisa no âmbito presidencial, tu cria um ministério. O Ministério da Justiça não precisa. 3, 4 artigos no Código Penal, com metade do efetivo dos policiais civis e militares, rapidamente a violência decresce aqui. Porque eles vão ter como
ao evitar não morrer, atirar. Eu quero dar carta branca para o militar não morrer. Como é que ele pode não morrer? Atirando. Você admite que há excessos, né? Que há militares que interrogam de um jeito que não seria o correto. A função do militar não é interrogar, vai lá para a delegacia. Bem, se for pensar nisso daí, algumas exceções, tem igual o cara que tira uma carteira, você trabalharia na formação, na melhor formação. Lógico, você colabora. E eles vão sentir, sem se sentindo prestigiados. Por exemplo, a Polícia Mineira virou até uma expressão, né, quase idiomática, a Polícia Mineira. Durante um tempo foi acusadíssima. E houve um trabalho de reciclagem dos policiais e tal, que chegou depois até a ganhar prêmio. Entendeu? Eles continuaram prendendo, mas de uma outra maneira, usando a inteligência e tal. Você acredita em melhorar, quer dizer, além de melhorar o salário do policial, melhorar a condição de trabalho do policial? Se ele tem uma formação melhor? Naquele tempo a violência não era dessa forma. Quando você assaltava um banco aqui no Brasil, ficava nos jornais por 30 dias. Era diferente. Agora você explode com dinamite. Tá? Caixa eletrônico. Vado Ribeira, que eu tive há pouco tempo, né? Miracatu, Registro, Juquiá. Toda semana um banco é explodido naquela região. Então a gente não pode pensar nas exceções. A exceção tem em qualquer meio, no teu meio jornalismo, meu deputado, não sei que o meu deputado é exceção ao contrário, né? As Forças Armadas. Se for pensar apenas na exceção, a gente vai ficar aí de papo ar e a violência vai crescer cada vez mais. O policial tem que ter o direito de matar se preciso for. E ponto final. Quem acha que não tem direito de matar, tire a arma dele. Vamos desarmar os policiais. Tem que ser melhor formado para ele ter um discernimento sobre... Lógico, atirar mais, lógico, tudo bem, treina mais o cidadão, dá condições para ele. E ele, para não morrer, ele vai ter que atirar. Ou para evitar que um terceiro morra. E não ficar com essa interpretação romântica da lei. Coitado, não teve oportunidade, o marginal. E outra coisa, quando você fala de morre 60 mil, você tem que fazer uma linha de corte. Quantos marginais e quantas pessoas inocentes. Nós temos que diminuir o número de mortes de pessoas inocentes. Se você aumentar o número de mortes de marginais, automaticamente diminui o número de mortes de pessoas inocentes. É uma guerra. É uma guerra e ponto final. Você acha que a gente está vivendo uma guerra? Você considera um terrorismo essa violência que a gente está vivendo? O terrorismo é ações do MST, por exemplo, que são planejadas. Aí você considera terrorismo? Isso é um crime bárbaro que acontece. A invasão de fazendas, etc. Você considera terrorismo? Isso é terrorismo. Você tem que tipificar como terrorismo a invasão do MST. Até porque o nosso agronegócio está sendo sufocado. Daqui a pouco vai faltar comida para nós. Você pode ver, nós temos em média 27 caminhões de carga roubados por dia no Rio de Janeiro. Num pequeno espaço de 40 quilômetros. Você vê da Brasil e Dutra. Tá? Você pode ver, se o poder público não consegue controlar 40 quilômetros dessa região aqui, imagine 17 mil quilômetros de fronteira, quando culpam o exército, né, de não evitar que entre armas aqui. Você tem que jogar pesado em cima desse pessoal. Agora, quando você prende o elemento, quando ele for julgado, se for punido, ele fica um sexto da pena e vai embora. Aí compensa ser bandido no Brasil. E uma vez preso, até teve uma lei há pouco tempo aprovada, aí foi um cara do PSOL e o Pisciani. Proibido a revista íntima em presídio. Tá certo? Então, imagine como é que está a situação dentro do presídio. Até, você vê no Monte Rebelião que teve no Nordeste aqui, acho que foi no Ceará, se eu não me engano. Pô, teve os 10 presos executados com arma de fogo lá dentro. Daí querem culpar o agente penitenciário. É proibido a revista íntima. Uma coisa puxa a outra. Vai, lógico. Esse pessoal, você tem que entender uma coisa. Nós temos que botar na lei que o direito do encarcerado é não ter direito. Ninguém quer torturar os caras, fazer maldade, fazer passar fome, não. Mas está lá recluso, vai ficar quietinho lá até cumprir a sua pena. Mas você não acha que o sistema prisional brasileiro tinha que ser reformulado? Quer dizer, essa gente amontoada uma em cima da outra, daquele jeito, não te parece anti-humano aquilo? Desumano é o pessoal que está no cemitério, né? Ok? Pessoa de bem, criança de 5 anos de idade, 3 anos de idade. Claro que é mulher que foi estuprada e assassinada. Aí você tem que estar preocupado. Esses caras que fazem. Pode fazer uma coisa paralela. Esses caras que estão nessa situação, lá, não me entendeu, é o paraíso para eles. Brigaram para chegar onde chegaram. Eu não quero a maldade deles, mas entre eu investir em escola e presídio, se eu tiver o poder da caneta, vou investir em escola. Quem está lá fez muita maldade e pediu para ir para lá. Eu não quero que ele sofra, eu quero que ele fique afastado da sociedade. E Leda, o objetivo da prisão não é recuperar em primeiro lugar, é tirar o elemento do convívio da sociedade, evitar que ele continue estuprando, sequestrando, matando, fazendo barbaridade. Agora, o pessoal sabe
que lá é antessala do inferno. Por que continua fazendo besteira? Os caras estão pedindo, né? Estão pedindo, ok? Agora, você pode ver, nós temos uma legislação, no caso uma Constituição, tão esquisita, que é proibido trabalho forçado. O elemento é encarcerado, cometeu crimes bárbaros, está lá encarcerado, e ele é proibido de você obrigá-lo a trabalhar. Mas o trabalho forçado não pode ser um trabalho normal? Assim, o trabalho forçado eu já penso logo num campo, numa enxada. Mas tem tanta gente que pega uma enxada para ganhar um salário mínimo por mês. Por que esse cara que fez tanta maldade não pode pegar uma enxada para poder comer dentro do presídio? Inclusive tem a figura do auxílio-reclusão, que muitos ganham auxílio-reclusão. Eu vi uma imagem esse dia... Que é maior que o salário mínimo, é verdade isso, que é maior que o salário mínimo? É maior porque leva em conta o quanto ele contribui para o INSS, número de filhos, dependentes. Ele dá um programa isso para você. Mas o bandido contribui para o INSS? Não, se o elemento que cometeu o crime, se ele tinha carteira assinada... Olha, tem muito bandido aqui na nossa comunidade no Rio, o que ele faz? Ele chega lá embaixo na birosca. Seu Manel, assina a minha carteira de trabalho. Ele não vai pagar o salário para ele. Então, aquele bandido tem a carteira de trabalho do seu Manel. Assinado. Para se for preso detido, eu sou cidadão. Todo mundo é cidadão. E caso ele morra, a família está amparada. E caso ele seja preso, a família está amparada também. E seu Manel é obrigado a assinar, senão ele roda. É isso que acontece no Brasil. Agora, o auxílio-reclusão, não vai entender, está na Constituição, né? Vou dar um ponto final nisso aí. Porque olha só, se esse cara que tem carteira de trabalho cometeu um crime e matou um homem, por exemplo, que estava desempregado, a viúva dele com 5 filhos vai ficar na rua da amargura. E ele e a família vai continuar sendo bem atendido. Vamos falar agora daquelas questões que Bolsonaro é muito associado a elas e recebe muitas críticas. Eu fiz na minha pesquisa uma pagininha assim, acusações. Opa, eu estou cansado de responder, mas responde de novo. Eu sei que você está cansado de responder. Eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer? Eu vou perguntar para ele se ele recebe auxílio moradia, vou perguntar para ele se não... Aquelas coisas que você já respondeu 200 vezes. Como é que chama aquele negócio de 200 mil, que era um dinheiro que ia para o partido, saia do partido... Vamos começar com isso? Você devolveu e 2 dias depois. Eu também já sei um monte de coisa que você já repetiu muito. Mas jornalista tem que perguntar essas coisas. Não tem Vamos jeito. começar da JBS Friboi primeiro? Vamos. O que acontece, né? A legislação de 2014 mudou. Tá? Qualquer empresário poderia doar para o partido, não para o candidato. Então, o que acontece? O caso da JBS Friboi, eles tinham pego pouco tempo 9 bilhões emprestados do BNDES. 9 bi. O equivalente a 5% disso, está na cara que foi feito um acordo, né? Eles doaram para partidos. Com que intenção? Votar o que interessava para o PT em Brasília. O meu partido, Partido Progressista, recebeu uma bolada. E daí, o presidente do partido ligou para mim e falou que ia dar um dinheiro para a minha campanha. E para mim era do fundo partidário. E de repente, quando apareceu na minha conta 200 mil, no mesmo dia fiquei sabendo, foi até um colega que trabalha comigo, da Polícia Militar de Brasília, ele falou, deputado, não use porque o dinheiro é da JBS Friboi. O dinheiro é legal, não tem problema nenhum, mas não usa. Então o que acontece? 2 dias depois, consegui tirar o dinheiro da minha conta e devolvi ao partido. E não a JBS. Porque não foi a JBS que botou na minha conta. Foi o partido. Daí veio o Ciro Gomes falando, como é que a JBS descobriu a conta dele? Pô, o Ciro Gomes, pelo amor de Deus, tá certo? Pô, você não entende disso, diz que entende de economia, diz que eu lavei dinheiro. Eu liguei ao partido, eu quero dinheiro do fundo partidário. Daí foi colocado na minha conta o fundo partidário. Resumindo a história, 1.428 candidatos receberam recurso do partido via JBS Friboi. O único que devolveu foi eu. Naquele tempo, Leda, não se falava as palavras propina legal. Depois ficou conhecido como propina legal. Eu não sou tão bonito assim para receber 200 mil da JBS. E aconteceu a mesma coisa com o meu filho Flávio de outra empresa. Também foi devolvido. Ele não leva pancada porque... já estão dando em mim, já não vai dar nele, tá certo? Precisa, então foi 100 mil com ele. Só um por família. Então a JBS está explicado. Então eu fui o único que devolveu, estou tranquilíssimo, ninguém pode... Agora vamos lá, você é homofóbico? A briga de homofobia, né? Começou em 2010, quando eu descobri no corredor da Câmara uma sala que tinha pessoa lá que parecia que ia participar de uma parada do orgulho gay. Eu até perguntei para tem muito militar que é concursado na Câmara, está na segurança. Eu falei, ô Guerreiro, vai ter parada gay aqui? Dado. Porque é o seguinte, você não vai falar com a juíza de biquíni. Você vai? Não. Na Câmara, você não pode ir com aquela vestimenta lá. Não é
Não, eu perguntei se é ideia. Não, deputado, estão discutindo aqui um lançamento de um material para combater a homofobia. Daí eu fui ver que era esse material. De cair para trás. Daí eu peguei um vídeo, lá, 6 minutos de gravação, né? Num dado momento, tá o secretário, olha a função do cara, secretário de alfabetização do MEC, nome André Lázaro. E ele falando, o pessoal pode pegar no YouTube aí. Passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos um filme beijo lésbico para combater a homofobia. Eu tenho que entrar com as 4 patas em cima disso. Para você passar, secretário de alfabetização, para criancinha de 6 anos de idade, um filme de 2 meninas se beijando, quem quer isso? Nem os gays querem isso. Mas, num primeiro momento, os ativistas levaram para o lado que eu sou homofóbico. E a pancada comeu. Levou alguns anos, mas já está explicitado que eu não tenho nada a ver com a maneira que cada um quer ser feliz aí. A escolha sexual, porque toda hora também eu erro isso. Eu nunca sei se é escolha, se é tendência, se é porque opção. Se nasceu assim, enfim, se nasceu. Ser gay é uma questão individual. Não é? É uma questão de cada um. Não é se o menino quer ser menino, quer ser menina, não acha? Não falo do menino de 6 anos, estou falando da pessoa, o cidadão. Eu explico uma coisa. Você concorda com isso? Olha, te digo uma coisa. O patrimônio nosso são os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Um pai não quer chegar em casa e encontrar o filho de 6 anos brincando de boneca por influência da escola. Ponto final. Se quando tiver 12, 13 anos, quando a pessoa começa a acordar para o sexo, se ela tiver essa opção ou nasceu assim, isso é questão familiar. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, botar isso na escola, e agora mudou de nome, chama-se ideologia de gênero. Querem pregar na escola para o Joãozinho, se você quiser ser menina com 13 anos, você vai ser. Ou para Mariazinha. Se você quiser ser Pedrinho com 13 anos, você vai ser. Não dá para você engolir isso. Não dá para engolir isso. Tem famílias criando a criança com sexo ignorado. Quer dizer, não dizem que ele é menino nem que ele é menina, porque ele tem o direito de escolher mais tarde. Quer dizer, está chegando num... Mas peraí, quem nasce com um trem pendurado no meio das pernas... Como é que ele vai ter filho no futuro engravidando? Assim, pelo amor de Deus, isso é genético. Isso é isso que você é contra. Não é que a escolha de cada um, depois a vida das pessoas... Você fala que tem pai, tem uma minoria, acho que 0,1% que pensa dessa maneira. Sim, claro que é, mas agora não é por causa de um 0,1%, você vai querer impor para 99,9%. Você é contra a imposição. A escolha de cada um é de cada um. Escola não é lugar de você aprender sexo. Quem ensina sexo para nós, papai e mamãe. E ponto final. E ponto final. É que eu até exagerei uma vez, né? Falei, daqui a pouco vai alguém descobrir que a filha de 8 anos está com a doença venérea e perdeu a virgindade há 2 anos. É o que vai levar. Hoje em dia, o que acontece? Ainda, se alguém faz uma carícia numa filha nossa de 6, 7 anos, ou no moleque, um marmanjo passa a mão no bumbum do moleque, é natural ele contar para a mamãe e papai. É natural. Se você começar a botar isso na escola como sendo normal, vão passar a mão no bumbum dele, vão abusar da menina, ela não vai contar porque é normal. É isso que esses tarados, esses psicopatas, querem fazer com a nossa juventude. Uma juventude que não tem educação. Você pergunta uma tabuada para um moleque de 15 anos, 70% não sabe responder 7 vezes 8. Então nós temos que mudar isso daí, meu Deus do céu. Ou mudar não deixar que mudem, que baguncem a nossa educação, que detupem a cabeça da nossa criança em sala de aula. Mas você entende que a família homoafetiva, chamada homoafetiva, 2 homens ou 2 mulheres podem adotar? Você é contra, a favor? Primeiro é o seguinte, eu não tenho que ser contra nem a favor. Porque é um direito individual. Para eu e você, para nós vivermos em sociedade e harmonia, tem uma lei. Não tem uma lei? Qual a lei maior nossa? Não é a Constituição Brasileira? Tá ok? Sim. A Constituição Brasileira. Então tem um artigo na Constituição, acho que é o 226, se eu não me engano, que está escrito lá o que é a definição de família. Está escrito lá homem e mulher. Está escrito lá. Então alguém apresenta uma proposta de emenda à Constituição para dizer que são 2 pares, eu e você, ou eu o cinema que está filmando aqui, ou você, a Dona Maria que está ali, mude na Constituição, diga que são 2 seres humanos, que eu passo a dizer que família é qualquer 2 seres humanos. No momento, à luz da lei maior brasileira, família é homem e mulher. E ponto final.
Você tem noção de que isso vai te tirar voto? Não estou preocupado com voto. Se eu me preocupar com voto... Eu quero saber só se você está lúcido. Se eu me preocupar com voto, eu vou ser... Posso falar uma palavra não aqui? Pode. Vou ser um bundão, igual outro qualquer candidato que tem aí. Que tudo ele não me toque, não sei, não vi, deixa pra lá, nada fala. Ele não diz nada. Ah, você não tem isso, né? Você te fala mesmo. Eu estou dando a minha opinião, eu não tenho nada. Eu não sei se você é lésbico, você não sabe se eu sou gay. Você sabe se eu sou gay? Você não sabe. Eu posso ser ou não posso ser? Você não parece, mas tudo bem. Você também não parece, tudo bem. Mas eu não sou mesmo. Mas tudo bem, mas ninguém tem nada a ver com a vida do outro. O que nós fazemos de quatro paredes compete a nós. Agora tem cara que acha que ele tem um prazer quando conta para os outros. É muito comum isso aí, né? Ontem saí com 10 mulheres. Daí é o prazer que tem ali. Cada um vai ser feliz com outro parceiro entre quatro paredes e faça o que bem entender. E ponto final. Agora não fiquem querendo deturpar as criancinhas em sala de aula, que é o patrimônio do pai e da mãe. E ponto final. Isso é que pega pra você, né? Ponto final. Você tem um slogan, ou os seus filhos, eu sei que eu vi no Instagram de um deles, e são vários, que era servir a pátria, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse Brasil acima de tudo é um lema... Acima de tudo o quê? O Brasil... As liberdades individuais? Não. É o Brasil, é o nosso. É como o Trump fala, né? Estados Unidos, grande. Esse Brasil acima de tudo, há muito tempo, é um lema nos quartéis nossos. O que é? O garoto que bota a farda, ele fala o seguinte, eu tenho que defender a minha pátria. Ele canta o nacional, ele saúda o superior, ele trata com afeição o teu subordinado, com respeito, obviamente, o superior. É isso, leva para ele o espírito de brasilidade. Isso é Brasil, a nossa pátria acima de tudo. Porque quando todos nós entendemos, nós políticos não entendemos, que o Brasil estando bem, nós todos estaremos bem, e não o contrário, o Brasil será diferente. Eu queria falar uma coisa com você, que é você presidente. Digamos, você ganhou a eleição, é o presidente da República. Você vai ter vários debates até chegar lá, né? Você é um candidato, você é um pré-candidato, né, que se diz. Para não ter problema eleitoral. Não, você fala candidato, não ter problema eleitoral. É um pré-candidato, então o Jair Bolsonaro é um pré-candidato. Qual é o seu partido? Eu devo me filiar ao PSL agora no início de março. Pois muito bem. Você vai ter nos debates um ministério, porque você já falou no ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, que é um professor Estamos namorando. PUC, Banco Pactual, foi fundador do Banco Pactual e é presidente do Instituto Milênio, né? E eu vi hoje o Flávio Rocha das lojas Riachuelo dizer que você tem ideias econômicas de esquerda, porque você é estatizante. Aí eu queria falar um pouquinho disso. Você vai ter um ministério, quer dizer, quando você for para o debate, você fala que você é um candidato diferente, você é diferente de todos. Uma diferença importante seria você ter um ministério, porque ninguém apresenta o ministério antes. Fica todo mundo esperando o presidencialismo de coalizão mais tarde. É de corrupção, cooptação, a verdade é essa. Primeiramente, a questão aí do Flávio Rocha, né? Eu conversei com ele umas 3 horas, até me surpreendeu, ele falou em 2 momentos que eu sou conservador nos costumes, ele concorda 100% com isso, né? Mas não sou liberal na economia, porque há 20 e poucos anos eu votei contra a privatização da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi entregue, olha só, não sou contra privatizar, você tem que ter um modelo, é igual a Embraer. A Embraer foi privatizada no modelo chamado Golden Share, ok? Ou seja, os donos da Embraer não podem vender para o capital chinês. Poderia até vender, mas tem o governo que vai decidir. O governo não tem nenhuma ação, mas o governo decide. A Embraer é um orgulho para nós ainda, é um orgulho para nós. Espero que não seja deturpado que os chineses lá. Não comprem, é a mesma coisa quando se fala aqui o sistema elétrico nosso. Você é contra ou a favor a privatização? Depende do modelo. Se é para entregar para um capital chinês, primeiro você não está privatizando, você está estatizando para a China. E outra coisa que o pessoal tem que entender, ok? A China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil. É diferente, é muito diferente. Quer ver uma coisa? Suponha que aqui seja a sua casa. Tem uma dispensa ali. Se você vender para mim a sua dispensa, o que é que você vai comer amanhã? É o que eu quiser. Certo. Tá ok? Então essa questão de entregar, de privatizar, dependendo para quem, né? Até o próprio Trump diz, o liberalismo, a liberdade econômica, nós temos que aplicar, mas junto com países que também sejam liberais. Você quer ser liberal com o chinês, com o norte-coreano ou com o cubano, você vai entrar pelo cano.
Deu até uma rima aqui. Então é isso. Então o Flávio Rocha, tá, que eu gosto muito das posições dele, foi deputado... Ele também te elogiou nessa fala. Por um mandato. Mas ele colocou essa questão da economia. Ele pecou na economia. Primeiro, quando é que eu falei que temos que privatizar alguma coisa, temos que estatizar alguma coisa no Brasil? Eu nunca falei isso aí. Muito pelo contrário. São aquelas coisas que são atribuídas a você que você não diz. Agora, por ser militar, você pode ver. Hoje em dia, se você tirar a obra dos militares do Brasil, a gente vira algo pior que o Paraguai. E não chega nem a Niterói. Não chega a Niterói também, bem lembrado aí. Então você pode ver, naquela época, quem poderia fazer, por exemplo, a Itaipu Binacional? Capital público, não tinha ninguém da iniciativa privada, eu não sei quanto custaria hoje, vou chutar aqui uns 20 bilhões e para mais. Quem da iniciativa privada teria dinheiro e investiria? Então tem essa ideia. Agora, a conversa com o Paulo Guedes, que é tão liberal quanto o Flávio Rocha, está excelente. Inclusive, nós estamos noivos, né, namorando, um está vendo o outro ainda. E até agora estamos falando da mesma Mas você pretende ter ministros nomeados, eu pretendo. Escolhidos ou pensados? Deixa eu reformular a pergunta, porque não é nomeado que eu quero dizer. Quer dizer, ministros conversáveis, conversados, porque você tem que conversar, porque você tem que saber se a ideologia do cara dá com a sua, sim. Se vocês têm posições semelhantes, né? Ninguém vai escolher um ministério... Se não é de coalizão... Vai ser um ministério 100% de direita, pode ter certeza disso. Não, isso eu não duvido. 100%. Mas você vai indicar antes? Olha só, você até falou um pouquinho. Eu devo, talvez seja o único... também que você falou que o Ministério do Transporte será de um militar. Talvez eu seja o único que, quando começar aí a campanha, eu já esteja com os 15 ministros definidos. Os 15. Serão 15? Não serão 40. Eu tenho que saber o nome dos meus 15 comandados. Você também... Eu duvido que você rapidamente me dê o nome de meia dúzia de ministros aqui. Você vai ter dificuldade. Mesmo, Nem o Temer consegue. Então isso aí o que os candidatos fazem, o que tem chance, né? Fica tempo, ficam 3, 4, 5, 6 partidos juntos. O segundo turno vai ser todo mundo contra eu, que eu devo com toda certeza sair no segundo turno. Por que todo mundo contra eu? Porque eu já estou com o ministério pronto, eles vão barganhar. Ao barganhar, vão indicar incompetentes, muitos corruptos, alguns até ex-terroristas, para compor esse ministério. Agora, pode ter certeza que metade do meu ministério que eu vou indicar vai ser militar. Tranquilo. É mesmo? Por que não? Por que o preconceito contra o militar? Não, eu tenho medo deles. Dilma e Lula... ditadura que eu tenho medo. Mas você está viva? Você sobreviveu a uma ditadura? Não, mas eu não participei da ditadura. Mas eu acompanhei bastante aquele período de ir ao DOPS, ir ao DOI-CODE, assim, para visitar preso político familiar. Então, eu acompanhei isso. Eu sou de Juiz de Fora, de onde eu vi o general Olímpio Mourão Filho partir para o Rio de Janeiro. Eu tive feriado naquele dia no colégio. Então, eu acompanhei um pouco a chamada Revolução, né? E tenho um pouco de medo, sim, foram dos militares. 400 mortos desaparecidos, né? Alguns, segundo o ex-segurança de Fidel Castro, que fez um livro, estão muito bem vivos lá em Cuba ainda. Alguns desaparecidos. Outra... desaparecido e morto político, o pessoal treinava em Cuba, vinha dinheiro da União Soviética, queriam tomar o poder pela força. Esses mesmos, lá atrás, estão presos agora na democracia. Imagina esse Zé Dirceu, Dilma Rousseff, que foi bastante ativa na luta armada, inclusive o grupo dela, VPR, foi responsável pela execução em cárcere privado do tenente Alberto Mendes Júnior no Vado Ribeira. Tá certo? Imagina se eles tivessem ganho a guerra naquela época. Como estaria o Brasil hoje? Olha como esse pessoal de esquerda trata a condenação do Lula. Como se o Lula estivesse sofrendo. O Lula é um condenado político, a exemplo dos presos políticos do passado. Isso é história. Mas nós temos que ter realmente uma visão realista da história e não essa impregnação da imprensa, que o tempo todo fala em ditadura. Nós aqui no Brasil, alguma coisa errada sempre vai haver em qualquer regime. Hoje em dia, Você acha que os militares acertaram mais do que erraram? Primeiramente, quem fez a Revolução, não há dúvida, basicamente foram 3 governadores, né? Carlos Lacerda, Rio de Janeiro, o Ademar de Barros, São Paulo, e o Carequinha lá de Minas Gerais, ali, Magalhães Pinto. Basicamente foram eles que fizeram a Revolução. Tá? Os militares. Outra coisa, o que é o seu pré-revolução? Estava todo mundo pedindo uma intervenção militar. A OAB pediu intervenção militar, toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora, os fazendeiros que não queriam ver suas propriedades ali levadas para a reforma agrária, os empresários que não queriam suas empresas estatizadas, as mulheres nas ruas, a Igreja Católica em peso. Naquele tempo praticamente não existia o evangélico, muito pouco, né? A igreja Católica. Isso que aconteceu.
Foi saudado o povo na rua. O pessoal sumiu, foi embora para Cuba. Foram para que país democrático foi esse pessoal que lutava por democracia? Foram para a China, foram para a União Soviética, foram para Cuba, foram para a Coreia do Norte. Tá ok? É isso aí. Foram para a Argélia, o Chile, do Allende. Tá ok, foram para vários lugares. Agora, tem uma coisa que é complicada de defender, e você defendeu quando você votou no impeachment, que é o Coronel Ustra. Eu não conheci o Coronel Ustra, não conheço a vida dele, não conheço a história dele. E o que eu conheço é que ele foi um torturador. Não entrando nesse mérito, se ele foi um torturador, não quero julgar o Coronel Ustra. Eu quero saber o que você acha da tortura, seja ela na delegacia da Polícia Civil, no quartel da PM ou na ditadura militar. Ninguém tortura é favorável de sã consciência, favorável à tortura. Mas entre um tratamento enérgico e a tortura, há uma linha muito tênue. Até eu citei um exemplo no passado. Imagine um neto nosso, sequestrado, e você pega no orelhão um dos sequestradores negociando o resgate. Você tem que pegar esse cara e tem que dizer onde está o cativeiro. E ponto final. Como? Ponto final. Quem está sendo torturado é a família do garoto e é o próprio garoto, e não aquele vagabundo que foi pego no orelhão. É a mesma coisa se o Bin Laden fosse capturado vivo. Pô, ele tem um plano de uma bomba suja para matar milhões de pessoas. Você vai deixar o cara sentado, olhando para o céu, que maravilha, ó. Ou você vai dar um tratamento enérgico para ele abrir o bico e evitar que milhões de inocentes morram. Isso é muito simples. É o ser humano. O ser humano, você sabe o que é o ser humano, né? Tem os dois lados, né? Tem o lado mal e o lado bom. E tem o lado mal, quando incorpora e entra travestido de terrorista, você sabe o que os caras fazem. Você não pode dar bom tratamento a eles. E, parafraseando aqui o Trump, né? Vamos manter Guantánamo aberto, ok? Você está gostando muito do Trump. Eu conheci o Trump por ocasião das primárias, mas tudo que ele passou a sofrer a partir daquele momento, eu já sofri antes. Xenófobo, homofobia, misógino, racista, tudo que possa imaginar, tá ok? Você está preparado para todos esses trancos que você leva todo dia? Olha, se eu não tiver disposição para isso, eu estou fora de combate. Mas e você tem vontade de reagir? Porque às vezes eu acho que você não pensa quando você fala, né? Porque você dá a manchete. Não, mas muitas vezes... Você fala uma frase que está na cara que vai ser manchete. Mas você não pega essa frase não ao vivo, é gravado. O caso daquela deputada, sem falar o nome dele aqui. Não vou estupar que você não merece. O que aconteceu antes, ninguém mostra. Não se mostra. É tal negócio. Você está com a arma na mão... Ela xinga você, né, de estuprador. Estuprador, sim. Ela estava defendendo um estuprador. Estava defendendo o Xambinha, que fez um crime cruel, pelo amor de Deus. E degolou a menina cinco dias depois. E eu estava defendendo ali que reduzíssemos a moralidade penal, para que os champinhas do futuro fossem julgados como adultos. No seu governo, como vai ficar a maioridade penal? Não depende de mim, né? Isso é uma proposta de emenda da Constituição. Vai lógico, eu vou... Você vai escolher o ministério, você vai ter um poder, eu vou fazer o possível, porque a Câmara e o Senado, né, 3/5 votam em favorável à redução da moralidade penal. Você começa a botar um freio na molecada de 16, 17 anos. Quantos anos? 16? Eu boto 16. Eu gostaria de botar 14, mas não vou ter sucesso. Então vamos jogar o que a gente pode, 16 anos. Eu queria falar de uma pessoa, não sei o que você acha dele, mas eu vou contar a história porque é uma história que eu conheço. O doutor Itamar Franco tinha umas idiosincrasias, assim. Ele não ia com a cara de uma pessoa, a pessoa não trabalhava no governo dele e ele, de modo geral, acertava. A pessoa não prestava mesmo, quando ele não gostava do jeito. Mas ele ouvia uma pessoa, que eu saiba, chamava-se Ruth Argrives, que era uma mulher incrível, e não é, uma pessoa maravilhosa, inclusive. E ele ouvia a Ruth Argrives. Você ouve alguém? Se me permitir ficar em silêncio com o nome da pessoa, sim. Tem pessoa que eu não te permito, claro. A pessoa que você ouve, não quero que você não mais velha do que eu. Você não vai me dar essa manchete de me contar a pessoa, claro. Mas você ouve. Até você pode ver. Quem critica você? Seus filhos? Porque meu filho me critica muito. Os seus filhos te criticam? Sim, falam comigo sempre. Mas falam? E nada a ver ter falado isso. Porque me falaram que tem o Eduardo. Eu quero entrar no mérito dos filhos, porque são muitos filhos. E me falaram que o Eduardo é o mais bravo, que o Flávio já é o mais cada um tem seu temperamento. Cada um tem o seu temperamento. Quem é o Jair total, assim, bravíssimo? É mais o Carlos, é o 02, que é o vereador. É o 02? Que é o vereador. O 01 é o Eduardo. 01 é o Flávio, que é deputado estadual. 03 o Eduardo, que é federal por São Paulo. 04 é o meu xará,
que tem aí 20 anos de idade, vai fazer 20 anos de idade agora. Não era política? Não pode ser por idade até, então tá descartado. Você está preparando Tem uma filha de 7 anos, ele está morando com a mãe, né? Então tem uma educação diferente, mas sempre que posso, estamos juntos. Como teve comigo agora uma semana viajando aí na região do Vado Ribeira, uma experiência diferente para ele, né? Você está mostrando para ele o lugar onde você foi criado. Não é apenas isso. Eu tive reuniões com os bananicultores. Você pode ver, o Brasil está importando banana do Equador. É um país de bananas, realmente, para importar banana. Das bananas. Inclusive, o grande banana nessa história é o presidente Temer, é o ministro da Agricultura e o ministro das Relações Exteriores. São os bananas que estão aceitando a importação de banana do Equador. O banana, se você plantar até aqui no Vado da casa, dá uma bananeira aqui. Verdade. Estamos importando. Matando a produção do Vado Ribeira. Sei que banana dá no Brasil todo. Em vários locais, Santa Catarina, Pernambuco, Vale de Jequitinhonha. Vai afetar todo mundo. E o Brasil fez esse acordo, né, para que o Equador continue importando alguns automóveis nossos e alguns pares de sapato. Em consequência, você mata o bananicultor no Brasil, em especial do Vado Ribeira. E você levou ele para descobrir isso? Ele participou de reuniões. Então, de certa forma, ele viu o importante, ele vê como o povo me trata. Eu sou um político, você sai comigo na rua, você vai ver que é diferente. Não acontece comigo, com mais ninguém. Eu vou posar agora, na próxima quinta-feira, acho que é dia 8, né? Lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, vou conversar com os produtores rurais. É uma festa no aeroporto. Eu já vi vários vídeos de você em aeroporto. É uma loucura, inclusive. Você lida bem com isso, com esse seu lado pop? Eu tenho 2 anos, mas não esperava isso, né? Até para político, né? Se é você, tudo bem. Pop. Se é você, tudo bem. E eu pego um carro de som ali e desço a borduna. Não tem ali, não tem refresco para ninguém, né? E o pessoal quer isso. O pessoal quer disciplina, quer anarquia, para podermos ter ordem de progresso. Eles querem isso aí. E você não se arrepende, às vezes, de ter falado uma coisa assim, exagerada? Mas que aconteceu. Algum arrependimento deve ter, não é possível. Até porque essas polêmicas me botaram nessa situação. A grande polêmica que parece um desfeito é o seguinte: o Bolsonaro defende que mulher ganhe menos do que homem. Quando eu falei isso, me dá um áudio, uma imagem. Como é que inventa um negócio? Ele joga para a população. Então desminta isso imediatamente. Mas não tem cabimento. Não tem sentido isso. Mas o pessoal joga, né? E depois eu tenho que ficar me explicando, né? Costuma chamar isso aí, o que alguns órgãos da imprensa falam é o seguinte: chama-se bomba de fezes, para ser simpático. O cara joga um saco de fezes em você, a imprensa. Depois de dar um copo d'água para você se lavar. É o que fazem comigo. Então, grande parte dos meus debates por aí, eu sou obrigado a dizer que não sou o que falam. Porque eles não provam, apenas dizem. E eu tenho que me explicar. Porque, na verdade, se a gente deixar, a gente jornalista também, fica só desmentindo coisas, né? Você é gay, você é homofóbico. Eu tenho que botar esse preto e branco. Você é gay? Não. Então responde, pronto. Já que eu tive esse... Seria um gay virgem. Quem vai querer esse cara magrelo feio aqui, pô? Mas você é um grande... Você não é homofóbico, não é racista, não é contra a mulher, não é... Teria uma mulher no seu ministério? Acusaram tanto o Temer porque ele não botou Pode ter 100% mulheres. É a competência da pessoa. Você vai pela competência. Lógico, tem que ser. O que você, quando vai na porta do hospital, você não quer saber quem é o ministro da saúde? Se é homem, mulher, se é gay, se é branco, se é negro, se é japonês. Você não quer saber. Você quer saber que você vai ser atendido no hospital. Agora, eu vou usar a disciplina militar se eu for presidente. No quartel. O coronel paga a missão para o capitão, que paga para o sargento, que paga para o soldado. E a missão vai ser cumprida. Ou alguém vai se dar mal. Tem que ser assim. Eu tenho que ligar para o ministro e falar: sim, senhor, vamos discutir. Sim, vamos discutir. Se estiver errado, ele retruca, sem problema nenhum. Mas sim, senhor, vamos buscar o cumprimento da missão. E não ele falar: ô, presidente, fica na tua aí, senão o PMDB não te dá 30 votos na reforma da Previdência. Cala a boca, presidente. É isso que acontece. É isso que acontece. É isso que eu estou mostrando para o povo, que não vai acontecer se eu chegar lá. A reforma da Previdência, inclusive, que é o assunto do momento. Você é contra? Essa proposta que está aí, que está sendo mudada dia após dia, tá? Sou contra. Até porque você pode ver. Só permita, não fala nome. Tem uma deputada que está sendo questionada, ela ir para o Ministério do Trabalho. Tá? E o dono do partido, né, o pai dela, pessoa conhecida, fecha a questão, vai. E o Temer fica quieto. Tá força. Por quê? Se ela for, são X votos a mais daquele partido para a reforma da Previdência.
voto comprado não é democracia. Eu não vou entrar para votar numa proposta governamental onde todo mundo está se lambuzando de cargos ou outras coisitas a mais, para depois ser acusado de ter aceitado alguma coisa também. Então, isso não é democracia. Essa proposta que está aí, feita dessa forma, eu não vou me sujar. Como eu não me sujei na PEC da reeleição de Fernando Henrique Cardoso, que pagou-se, sim, 200 mil reais. Quando eu vi que pintou grana, hoje ele deveria ser 1 milhão, mais ou menos, atualizando. Eu resolvi votar contra. Até naquele momento, confesso, não achei nada demais a PEC da reeleição. Mas como começou a pagar, eu estou fora. Então, esse tipo de fazer política não vai existir comigo. E você acha que você vai conseguir governar? Olha, se para governar... Porque me dizem isso, que se não tem maioria não governa, se não tem coalizão não governa. Mas que bom que se a imprensa realmente, né, levasse a sério isso, falar o seguinte, ó, se para governar tem que distribuir ministérios, tem que distribuir estatais. Já tá chegando, tá chegando bagulho em algum lugar aí. Tá chegando bagulho aí. A polícia tá subindo, o código pode ser também. A polícia tá subindo. Então, se para governar... Rocinha, a gente está gravando aqui em São Conrado, então é esse barulhinho, essa sonoridade. Olha isso. Tomara que não venha bala perdida pra cá, né? Não da polícia, por parte dos marginais. E da polícia não tem bala perdida, raramente acontece isso. Ninguém na janela, por favor, né? Porque não se sabe. Então, se para governar, você tem que entregar uma Petrobras, como entregaram, você vai no YouTube e vê lá o Beto Youssef, o doleiro. A dado momento ele fala, para deputados do meu ex-partido, eu chegava a dar, por mês, 250 mil reais. Por que democracia é essa? Então eu pretendo, em sendo candidato, né, sou pré no momento, acertar o ministério. Até para você saber quem vai ser o ministro do transporte, o da educação, o da justiça. Por quê? Vale muito mais o ministério do que eu. Vale muito mais o ministério do que eu. Liberdade de expressão. Total, eu sou o elemento mais amado e odiado nas mídias sociais. Pode continuar me elogiando. Mais amado não, mais odiado pela imprensa, né? O chamada grande imprensa. A grande mídia de esquerda, né? A Folha de São Paulo. Parece que a Folha de São Paulo tem que estar na pauta todo dia, Jair Bolsonaro. Aliás, a Folha de São Paulo disse que a sua mansão, eu não achei bonita a sua mansão, não. Eu filmei, mostrei, né? Vale 10 milhões de reais, com ele ponto. É Vila Histórica de Mambucaba. Mambucaba é a parte mais pobre de Angra dos Reis, não é? Eu falei paupérrimo outro dia, o pessoal não gostou. Então eu falei, pô, daqui é pobre, mas são pessoas... Mas eu conheço muito bem as pessoas engenheiros que fizeram Angra 1, Angra 2, casei com um, inclusive. E ele tinha casa em Mambucaba. Não. Mambucaba é uma coisa, Vila Histórica é outra. Vila Histórica é outra, né? Não, mas ele comprou dele em Mambucaba. Essa gente pobre que tem lá. E eu sempre, quando ia lá nos feriadões, ficava de bermudão, tomando um refrigerante com a turma. E aquela mulher que trabalhava para você, que estava lotada na cama, isso também é mentira, né? Olha só. É a Valderice. Né? A Folha de São Paulo foi lá, que tem acesso, né? Foi lá procurar a Valderice. Por coincidência, eu cheguei uma hora depois deles lá. Daí tinha lá a saída da Val. É da irmã da Valderice. Está em nome dela. Daí procuraram a Valderice, não acharam. Mas não vou achar mesmo. Sabe por que não ia achar a Val no dia comecinho de janeiro? Porque você vai no Diário da Câmara de 12 de dezembro, relação de férias, publica que dia 12 publica, entre 27 de janeiro, de 27 de dezembro ao final de janeiro, ela está de férias. Então não vai achar mesmo. Não vai achar mesmo. Agora, foram atrás perseguindo uma mulher de 50 anos de idade. Sabe qual é o salário dela? R$ 1.300. Daí a Folha falou, poxa, mas o que ela faz? Eu falei, faz o que todo mundo faz. O que é? O que todo mundo faz. Tá? Ela é minha assessora, é uma pessoa humilde para ganhar salário, uma pessoa humilde. E daí, alguns dias depois, a Folha faz outra matéria. O deputado não apresenta emenda para a região de Angra há muito tempo. Não apresento mesmo. Há 5 anos fui denunciado por crime ambiental. No auto de infração está a data e hora onde eu tinha exatamente botado o dedo no painel de votação em Brasília. Entendeu? Então não tem como, não estava lá mesmo. Uma acusação fraudulenta feita por um cidadão do ICMBio, filiado ao PT, que depois foi ser secretário de Meio Ambiente da prefeita Maria Raba, de Angra dos Reis. É isso que acontece comigo. O processo foi arquivado no Supremo. E daí queriam que eu demitisse a mulher. Foi arquivado, foi um de patrimônio, né? Também não, patrimônio foi outro. O patrimônio incompatível. Esse foi a mansão. Daí teve 2 casas na Barra. Eu falo para você, eu estou vendendo um apartamento em Copacabana agora, quer comprar? R$ 100 mil, quer comprar? Não. Me responda.
Estou te vendendo um apartamento por 100 mil reais na Barra, quer comprar? Você tem que saber onde está o apartamento. Está na Ladeira dos Tabajaras. Qual o tamanho do apartamento? Está voltada para a área que você falou agora há pouco aqui, ó. Ninguém na janela, aqui não vai ter bala perdida. Se fosse ali, teria. Então a minha casa... Então olha só, então eu fui denunciado em 2014. Em 2015, o Ministério Público fez um laudo. Diz que os 2 imóveis que eu comprei na Barra eram compatíveis com minha renda e não tinha qualquer indício de lavar dinheiro. Depois são muitos homens trabalhando nessa assinado, família, com bons salários. Assinado, o deputado ganha bem. Assinado Rodrigo Janot. E a Folha não reconhece o Rodrigo Janot como uma pessoa adequada para arquivar uma denúncia anônima, que não tem problema, mas foi anônima, sobre meu patrimônio. E outra, meu patrimônio está todo no meio imposto de renda. Ninguém achou por fora, um laranja lá, um amigo do amigo... Igual o Lula, né? É do amigo meu. Não tem nada do amigo meu, tudo é meu, está lá. Você acha que vai enfrentar o Lula? Não, acho que não, que seria uma desmoralização da justiça eleitoral, que tá, agora a bola está com eles, né? Está com a justiça eleitoral, uma desmoralização. A ficha limpa vale para mim, para você, não vale para ele? E outra, mais indício do que aquele, meu Deus do céu. Inclusive, numa das falas, né? Ele diz que a Marisa saiu de São Paulo e foi lá em Santos encontrar-se com não sei quem para dizer que não queria mais apartamento. Tu acha que a Marisa ia sair de São Paulo para encontrar com alguém para dizer que não queria mais apartamento? Não existe isso aí. Não existe isso aí, ok? Você sabe que você tem um bom caminho pela frente. Já acabou? Não, já acabou. Eu, por mim, ficava o dia inteiro. Bora! Tem uma coisa que me grila. O João Mário está fazendo sinal que tem 1 hora, mas esse vai ter. Também com tanto tiro assim, você viu a alegria, né, das pessoas? É porque tira esses fogos, a gente fica pensando que é fogos, né? Mas é tudo misturado. Não é carnaval não, né? Não é carnaval ainda não. É tristeza mesmo de quem mora lá e de quem mora perto. E quem passa por ali também. Quem passa é um tormento. A grande preocupação de um pai hoje em dia, uma mãe, é saber se o filho vai voltar vivo para casa. É triste E isso, não se combate a violência soltando pombinha, botando lencinho branco na janela. Violência se combate com energia ou com muito mais violência. Se o vagabundo tem uma pistola, o soldado da PM tem que ter um fuzil. Se o vagabundo tem um fuzil, o policial civil tem que ter uma bazuca. Se o vagabundo tem uma bazuca, os nossos homens de segurança têm que ter um tanque de guerra. Assim, você com mais forte do que eles, você diminui a violência e bota um ponto final nessa bagunça que está aí. Mas e o povo que mora nessas comunidades? Vai sofrer também, né? Esse povo está sofrendo 24 horas por dia. Completamente. Ouço relatos o dia inteiro. Vou ao supermercado, ouço, desço na rua, ouço. Olha, as pessoas falam. A polícia não chega atirando. Quando recebe tiro, ele é obrigado a atirar, para não morrer. Agora, eu gostaria que a comunidade colaborasse. Dissesse, ó, hoje em dia, telefone celular todo mundo tem, né? Pega uma localização pelo GPS ali, onde é que tem arma, tem munição, tem droga, e passa para as autoridades competentes, para poder combater esse tipo de gente, que 99% do que está aqui na Rocinha do Oeste são pessoas de bem. Claro, você bate um papo na praia, troca uma ideia, fala de futebol, fala de homem, fala de mulher. Falando de futebol, você torce para que time? Eu sou palmeirense, porque eu devo meu nome a Jair Rosa Pinto, né, que meu pai era palmeirense e era craque do Palmeiras, e eu nasci no mesmo dia dele. E aqui no Rio, eu adotei o Botafogo Futebol de Regatas. Você é de estádio, assim, não? Já fui aqui, o ano passado fui em jogo do Flamengo, do Vasco, boto a camisa deles, porque eu entendo o esporte como uma alegria popular, e não um campo de batalha. Olha, a torcida que foi melhor tratado foi no Ninho do Urubu, na ilha, no jogo Flamengo e Chapecoense. Eu até falei 5, e foi 5-1 realmente o jogo. Tive no Palmeiras e Grêmio em São Paulo também, no Vasco e Ceará, e olha que o Vasco precisava da vitória, o último jogo do ano retrasado, e virou o jogo, Ceará 1-0. Eu botei o pé na arquibancada para filmar, falei, te vai virar. Deu 5 minutos no segundo tempo, 2-1 pro Vasco. O Vasco até não precisava do resultado, pela combinação, acabou não precisando, mas estava no sufoco. Sim. Então o Vascão voltou, também sou Vasco, e meu filho é vascaíno, Flávio, né? Flávio Vascaíno. E a sua filha? Eu tenho uma filha de 7 anos. Uma gracinha, eu vi no Instagram no Dia dos Pais. Alguns vídeos eu faço com ela. Ela mudou minha vida. Leda. Você mudou, né? Você foi pai mais velho, é isso? Leda, homem, você dá chute na bunda dele, dá pé do vidro, fala palavrão, entendeu? Sai daí. Mulher diferente. Ela mudou completamente minha vida. Até fiz uma brincadeira outro dia, né? Depois de 4 homens, deu uma relaxada, veio uma mulher. O mundo caiu na minha cabeça. É comum. Por isso que eu falei, se você ouve alguém, porque você fala manchete, você dá manchete para as pessoas. É comum entre os homens, né? O cara, por exemplo, grande namorador, namora todo mundo, aí ele se casa, arranja, vem uma filha, tá vendo? Vai pagar teus pecados.
Os homens falam isso, não sou eu, não falo. Jamais eu falaria isso. Os homens falam isso. É igual aquela história. Você foi um grande namorador? No meu tempo eu não tinha essa facilidade como tem hoje em dia, não. Inclusive, muitas vezes fala, né? Pô, você era consumidor, agora vai ser fornecedor. Mas brincadeiras que os homens fazem. E quando eu fiz, o mundo caiu na minha cabeça. Agora, eu quero o bem da minha filha. Pô, eu dou minha vida por um filho meu, quem dirá por uma filha, que é muito mais frágil, né? Poxa, mudou minha vida. Quando eu faço vídeo com ela, como eu fiz o Natal, o Ano Novo. Eu fiz do Dia dos Pais. Fiz um videozinho daqui de um livro que ensina a criança a fazer sexo na escola. Quando eu peguei o livro, minha filha sai daqui agora. Deu 40 milhões de acesso em 15 dias. Tá mostrando a irracionalidade do governo do PT e do PMDB, continua a mesma coisa agora com essa questão. A filha, uma mulher muda a gente. Eu fico vendo. Você fala até o seu sorriso. A vez da minha esposa fala o seguinte. Meninos enormes que você tem em casa ficam com ciúme, não? Não, daí minha esposa fala o seguinte. Eu quero ver daqui uns 6, 7 anos, quando tiver a tua filha com o namorado, como vai ser teu comportamento. Como é que vai ser isso? Você já parou pra pensar como é que vai ser? Estou me preparando para isso. Que ver um filho homem com mulher, coisa mais linda. Ó, lá, vamos lá, leão, machão. Conquista todo mundo. Agora quando é o contrário. Quero ver também. Bom, oremos ou aguardemos. Você é católico? Eu sou católica, minha esposa é evangélica. Convivemos muito bem, sem problema nenhum. E a religião, né, é uma coisa que compete a cada um. Na verdade, nós somos 90% da população é cristão aqui no Brasil, judaico-cristão no Brasil, ok? E eu tenho, no meu lema, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu sou temente a Deus, confio em Deus e adoro só uma coisa nessa terra, Deus, ponto final. Ok, muito obrigada por ter vindo, tá? Sim. Obrigada mesmo. Não faço continência, vou fazer alguma coisa errada na continência. Se você fizer continência, daí quem sabe eu queira pagar 10 contigo. Ah, não. Não. Pagar 10 é aquele exercício assim, não, então não faço mesmo. Valeu. Você aí, eu já até esqueci, fiquei tão assim, ele falou em pagar 10, eu já fiquei morrendo de medo. Curte, dá like, curte o canal, avisa para seus amigos, fala para todo mundo. É muito importante isso, para mim e para você também, porque você vai ter grandes entrevistas com tempo, sabe, de você ouvir a pessoa. Isso é muito importante. Você ter tempo da pessoa se explicar, você poder parar para pensar, é bacana isso. Curte aí, dá força. Eu quero fazer mais. Valeu, até mais.